Bom, então esse próximo vídeo aqui, na verdade é um vídeo introdutório, né? Antes da começo formal da disciplina de reconhecimento de padrões aqui do CPGI, né? E ele é um vídeo que o intuito aí repassar alguns conceitos que são mais relevantes aí do ponto de vista de a parte matemática do curso, né? Que vai aparecer recorrentemente aí ao longo dos diversos assuntos que a gente vai abordar, né? E por conta disso, eu acho que vale a pena colocar um vídeo aqui com formato de revisão. Revisão dos trabalhos que vão ser necessários, né? Revisão dos conceitos que vão ser necessários. Então, na verdade, eu dividi em dois grupos de conceitos que eu acho que são os dois mais importantes, muito embora não sejam os únicos, né? Mas eu acho que são os que merecem um vídeo particular para cada um, para a gente poder discutir com calma. Então, o primeiro são os conceitos de álgebra linear. Então, tem muito de álgebra linear aqui dentro de reconhecimento de padrões, machine learning, né? Muitas das técnicas que a gente vai usar para resolver alguns pontos ou simplificar ou mesmo organizar a notação é fundamentado em álgebra linear. Então, esse vídeo vai ser dedicado sobre os conceitos de álgebra linear, né? É muito importante lembrar que isso aqui é um vídeo de revisão de conceitos, não de apresentação desses conceitos mais propriamente. Então, algumas coisas eu acabo detalhando mais, outras muito pouco e outras eu praticamente não vou falar porque eu presumo que você já tenha passado por um curso de álgebra linear antes de fazer essa disciplina, né? Então isso aqui é mais revisão mesmo, né? Caso você não tenha feito, aí é um pré-requisito que eu acho que é muito importante e acho que meio que ele quase que inviabiliza ou dificulta muito aí a realização do curso, né? E outro grupo de conceitos, então, estão relacionados à probabilidade e estatística, né? E também que também vai ser muito importante. Eu também levo em consideração que você eventualmente já tenha visto isso antes, né? Pelo menos pontos mais importantes que eu vou destacar aqui, né? Então, esse vídeo ele vai falar sobre álgebra linear, os conceitos de álgebra linear, e o próximo sobre probabilidade e estatística. Sobre a parte de álgebra linear, então eu separei esses tópicos aqui, né? A gente não vai ficar restrito só a isso, né? Eventualmente eu vou apresentar outros conceitos aí ao longo das aulas, mas eu acho que eles não vão fugir muito de tópicos correlatos a esses aqui, né? Então, no fim das contas, eu acho que é mais fácil a gente se concentrar nesses pontos aqui e aí, quando for muito específico, eu abro lá na frente nessa discussão. Mas acho que tudo que eu for falar aqui serve meio que para quase todas as aulas que a gente vai discutir na sequência de reconhecimento de padrões, né? Então, o que tem em termos de conteúdo, né? Então, tem a parte lá introdutória, o que é um escalar, um vetor, uma matriz e até mesmo um tensor. Vai mais na linha de deep learning, mas é importante a gente pelo menos comentar da existência dessa entidade aqui nesse momento, né? Depois a parte de multiplicação de matrizes e vetores, identidade e matriz inversa, né? Questão de dependência linear e o span, né? De uma determinada matriz, né? Normas, pelo menos as normas que são mais usuais aqui dentro do contexto de reconhecimento de padrões, alguns tipos especiais de matrizes e vetores aí que aparecem recorrentemente, né? Então é importante formalizar aqui. A decomposição em autovalores e autovetores, eigendecomposition aqui, né? Que é importante para, digamos, tentar tirar uma certa estrutura escondida, eventualmente dentro de uma matriz, né? E um caso particular que a gente vai ver aqui dentro do eigendecomposition, que é a Singular Value Decomposition, a SVD, né? Que é bem famosa aí, que é uma forma, pelo menos para nós aqui no nosso contexto, vai ser uma forma da gente realizar essa decomposição aqui, né? Então, também esses dois itens aqui eles estão bem relacionados para nós, né? Depois a pseudo-inversa de Moore e Penrose, né, que também é um tópico importante para nós aqui resolvermos alguns problemas que eventualmente não tenha, que não consiga diretamente aplicar a definição da matriz inversa, né. O operador de traço ali da matriz, ele é relevante em um ponto bem específico aqui do curso, mas poderia até tirar isso fora, mas eu vou deixar aqui porque acho que é legal comentar. O determinante, algumas interpretações geométricas, né, do determinante, que também acho que vale comentar aqui, de uma matriz, né, e alguns conceitos de cálculo matricial aqui, né, o matrix calculus, né, que é um ponto, talvez assim, chave aqui para algumas operações
principalmente de derivada parcial, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer derivada de uma função em relação a um vetor, por exemplo, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas considerando que essa variável da derivada aqui seja um vetor, né? Ou eventualmente que eu tenha um vetor, uma matriz aqui, como que eu faço essas operações aqui, né? Alguns templates básicos aqui, para vocês já irem se habituando a esse tipo de notação que também é bem corrente na disciplina, tá? Bom, então começando com a parte bem básica aqui, né? Escalares, matrizes, vetores e tensores, né? Escalar para nós aqui então apenas um número, né? Esse número em geral aqui vai ser um número real, então a gente vai usar itálico e minúsculo para representar esse número, dizendo que ele pertence aqui então aos números reais, né? Pode ser um número real, pode ser um número inteiro, enfim, né? De forma mais genérica aqui então é dizer que esse cara aqui é um número real, um número único, né? É, e ele vai ser, digamos assim, não é a entidade mais importante aqui no contexto da nossa disciplina, já que na maior parte das vezes a gente vai estar falando sobre um conjunto de escalares, né, que vem a formar os vetores, matrizes e tensores, né. Mas já para ir adequando a notação, então toda vez que eu falar de um escalar, eu estou falando de um único número, que em geral para nós aqui é um número real, e eu vou usar aqui a notação minúscula, né, e itálico, né. Às vezes eu não vou usar o itálico, mas o minúsculo é sempre característico aqui de um escalar, né. Na verdade, ele não tem um negrito, né? Isso é o importante, né? Porque o negrito é reservado para as demais entidades que eu vou falar na sequência. Então, o vetor vai ser um array, né? Um conjunto ali de números, né? De escalares, né? Então, esses números, eles são arranjados em uma determinada ordem, né? Então, existe uma ordem dentro do vetor, né? E cada número individual, a gente pode identificar ele por um índice, né? Então, num vetor aqui, eu tenho vários números, tenho vários escalares, né? Ordenados aqui, do 1 até o enésimo, né? Cada um deles, então, eu posso recuperar essa informação guardando o índice desse cara aqui, né? Como eu falei, o vetor, então, a gente vai usar a letra minúscula em negrito, né? Pode estar em itálico ou não. E, eventualmente, às vezes eu vou usar essa representação aqui, quando for difícil escrever um negrito, né? Com um tracinho embaixo para dizer que esse cara aqui, então, é um vetor, né? E esse cara aqui pertence ao Rn, dizendo que cada elemento desse vetor aqui pode ser um número real. Ele tem uma dimensão, né? Tem n posições aqui, né? 1 até o n, né? Então, por isso eu uso então essa notação aqui, que está relacionado lá com o produto cartesiano, né? Então, que ele é um vetor em Rn, né? A matriz segue uma ideia parecida com a do vetor, ela na verdade é um array 2D, né? Então eu tenho linhas e colunas aqui, né? Para representar os elementos. Então os elementos eles são identificados dentro de uma matriz por dois índices, né? Um para linha e outro para coluna, né? E a gente usa então para representar uma matriz a letra maiúscula e negrito, né? Podendo ou não estar em itálico aqui, né? Isso aqui depende um pouco da. Eu vou bagunçar um pouco essa notação, mas a matriz vai ser sempre maiúscula e sempre negrito. Quando eu não conseguir escrever em negrito, eu vou colocar dois tracinhos embaixo aqui em maiúsculo para representar então que isso aqui é uma matriz, tá? E aqui então ela é uma matriz que pertence aos reais m por n, né? Então ela tem m linhas por n colunas, né? A matriz. E cada uma dessas linhas e colunas são identificadas então pelos índices, né? Então eu tenho, por exemplo, uma matriz de 3 linhas por 2 colunas, né? 3 por 2 aqui, né? Ela vai ter os elementos A11, A21, A31, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1. Linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 2. Né? Então essa aqui é a representação aqui dessa matriz. Estou já aproveitando para explicar como que é a matriz transposta, né? Então se eu pegar esses elementos aqui, o que era linha virar coluna, eu obtenho a matriz transposta. Então veja que o A1, 2, 1, 3, 1, que era coluna aqui, né? Na coluna virou linha na matriz transposta. Tá? Eu já aproveito para fazer essa definição aqui. E por último, o tensor, né? Então vai ser um array com mais do que duas dimensões, né? Mais do que dois eixos aqui que eu usei o termo, né? Então, na verdade, a gente pode concatenar várias matrizes aqui, né? No sentido volumétrico aqui, né? Como se estivesse concatenando várias matrizes, isso aqui forma um tensor, né? O tensor, em geral, a gente usa uma notação parecida com a da matriz, só que sem o itálico, né? Como eu não vou trabalhar muito com tensor aqui na disciplina, então o itálico ele meio que perde um pouco
a necessidade aqui dentro do contexto da disciplina. Então, a grosso modo, se eu colocar minúsculo em negrito é vetor, maiúsculo em negrito é matriz, e se não tiver o negrito e for minúsculo é escalar. Esse é o resumo da notação aí geral que a gente vai usar. Ou os tracinhos aqui, né, porque nem sempre eu vou conseguir fazer essa representação. Beleza, algumas operações importantes, como por exemplo a multiplicação entre matrizes, né? Então, se eu tenho uma matriz C, que é dada pelo produto da matriz A pela B, né? Vocês devem lembrar lá que multiplicação matricial, ela envolve, por exemplo, se eu tenho uma matriz A aqui e uma matriz B aqui, né? Ela envolve a gente pegar então o vetor linha aqui, né? E multiplicar pelo vetor coluna aqui, para obter uma matriz C nesse formato aqui, né? Então, cada linha e cada coluna aqui, né, da matriz A, o produto dessa linha por essa coluna, né, ponto a ponto e somando todos esses caras aqui, vai dar esse primeiro elemento da matriz C. Deslocando essa coluna aqui, né, mantendo essa mesma linha, eu obtenho o segundo elemento. E assim sucessivamente, né? Eu vou trocando para todas as linhas aqui, contra todas as colunas aqui, né, para montar todos os elementos dessa matriz C. Né? Uma forma matemática de visualizar isso que eu falei aqui é usar essa expressão, né? Então, se eu quero determinar o elemento ij da matriz C, né, que é o resultado da multiplicação, eu vou fazer uma soma de todos os k índices aqui, né, percorrendo a matriz A, fixando a linha dela, ou seja, a linha vai ser a linha I, né, e deslocando o k, né, deslocando as colunas aqui, né, k, ou seja, eu estou percorrendo ela nesse sentido aqui, né, e multiplicando ponto a ponto com varrendo as linhas da matriz B, né? Do índice K e a coluna J, ou seja, eu estou percorrendo ela nesse sentido aqui, multiplicando esse cara aqui por esse cara aqui, depois esse cara aqui por esse cara aqui, e fazendo soma de todo mundo, que é o que indica aqui matematicamente, né? Até para você conferir isso aí, se quiser pausar o vídeo e dar uma checada só para ver se você compreende essa notação, acho que é importante. Tá? Uma outra dica prática de produto matricial que é importante relembrar é o seguinte, né? Se essa matriz A tiver, por exemplo, uma dimensão m por n, a matriz B, para esse produto poder ser feito, ela tem que ter um número de linhas igual ao número de colunas da matriz A. Então, por exemplo, ela tem que ter um n aqui, ou seja, o número de colunas n tem que ser igual ao número de linhas n aqui, né? E, por exemplo, ela pode ter um número de colunas quaisquer b, né? Então, esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui para poder existir esse produto matricial, né? E de quebra, o resultado, então, em termos dimensionais da matriz C vai ser M por B, ou seja, o que sobra aqui, né? O número de linhas é M, o número de colunas é B. Isso aqui é bem importante que, normalmente, para a gente checar essas coisas de forma mais rápida aqui, né? Ao longo da disciplina, essa regrinha aqui ajuda bastante, né? E, claro, ela está totalmente relacionada com essa definição formal que a gente acabou de colocar aqui, né? Somatória em K, né? É isso que significa casar esses número de colunas e número de linhas. Né? Bom, outro produto que é importante é o produto ponto a ponto, element-wise aqui, né? Então, é pegar o elemento 1 do vetor 1 multiplicar pelo elemento 1 do vetor 2, o elemento 2 do vetor 1 multiplicar pelo elemento 2 do vetor 2 e assim sucessivamente, né? Você vai usar esse símbolozinho aqui, né? Terminar o produto ponto a ponto, né? Vetor A com o vetor, ou da matriz A com a matriz B, né? Então, é o produto ponto a ponto mesmo. Eu vou pegar esse cara aqui da matriz A, multiplicar por esse cara aqui da matriz B para obter esse cara aqui da matriz C. Então, todas as dimensões têm que ser as mesmas aqui, né? Para esse produto ser utilizado nesse formato aqui. E por último, o produto interno, né? A gente vai falar mais sobre ele, a gente vai ter mais do que uma única definição sobre o produto interno, né? Mas já apresentando a primeira e talvez a mais relevante aqui, mais recorrente ao longo da disciplina, eu tenho dois vetores, o produto interno entre eles é eu pegar o vetor x transposto aqui e multiplicar por y. Né? Então, o resultado de um produto interno x transposto y é sempre um número escalar. Então, o resultado aqui vai ser ao número real. Né? Por que isso? Né? Imagine que eu tenho um vetor x, por exemplo, n por 1 e um vetor y também n por 1. Esse aqui é o x, né? Esse aqui é o y.
Então, se eu pegar o x transposto, eu vou ter um cara 1 por n vezes um cara n por 1. Eu vou olhar aqui, né? Bate a dimensão, beleza, e o resultado vai ser 1 por 1, ou seja, um escalar, né? Um número real. Tá? Esse número escalar aqui, esse número real, que é o resultado do produto interno, ele tem uma interpretação. A gente vai ver um pouquinho melhor lá na frente, mas isso aqui está relacionado com uma medida de similaridade. Depois também, na verdade, isso aqui vai representar para a gente o ângulo entre algumas coisas, então mais para frente eu vou retomar essa questão aqui. Algumas propriedades de multiplicação de matrizes que também são relevantes a gente comentar aqui. Tem a primeira propriedade, que é a propriedade distributiva. Eu tenho uma matriz A que multiplica a soma de duas matrizes B e C aqui, né? Então eu posso fazer o produto de A com B mais o produto de A com C. É possível fazer. Propriedade associativa, né? Se eu tenho o produto de duas matrizes B e C e multiplico a matriz A, eu posso também fazer primeiro o produto de A e B e depois com C. É possível fazer. Comutação, eu não tenho a comutação direta, eu tenho alguma coisa parecida com a comutação, por isso que eu coloquei entre aspas aqui, né? Mas ela diz o seguinte, ó. Se eu tenho uma matriz A e B, faço a transposta disso daqui, isso é equivalente a fazer a transposta de B e multiplicar pela transposta de A. Então, essa equivalência que existe, né, é, digamos, parecida com com uma propriedade comutativa, mas não é exatamente a propriedade comutativa, né? Então, fica um asterisco aqui, né, que não é exatamente uma propriedade comutativa, né? Dessa definição aqui existe uma consequência interessante que é a seguinte, ó. Se eu pegar, por exemplo, um vetor x transposto y, por exemplo, se eu pegar produto interno, né, x transposto y, se eu fizer o transposto de x transposto y, eu obtenho exatamente a mesma coisa do que x transposto y, porque lembra que isso aqui é um número real, né? Fazer a transposição do número real vai dar aquele mesmo número real, então não muda nada, né? Só que olhando nesse formato aqui, né, o que eu tenho nesse estilo aqui, né, é exatamente o que eu tenho do lado esquerdo aqui dessa propriedade, né, matricial, mas vale para vetores também, né. Então, x transposto y, né, transposto é a mesma coisa do que y transposto, então b, né, y transposto, e x transposto transposto, né, então, na verdade, esse cara aqui seria a mesma coisa do que x transposto transposto, que é a mesma coisa que x. Então, isso aqui nos traz uma consequência importante, né? Que o produto interno escrito dessa maneira ou dessa maneira aqui, né? Ele é equivalente. Bom, falando um pouco sobre o sistema linear de equações e algumas características aqui que são importantes para a gente definir a inversa, a linearidade, enfim, outros pontos que acho que são relevantes aqui, eu vou usar essa ideia do sistema linear de equações para expor um pouco melhor esse detalhamento. Tá? Então, o que é o sistema linear de equações? O sistema linear de equações ele é um problema que pode ser escrito na forma de álgebra linear aqui, né? Onde eu tenho uma matriz A, um vetor x e um vetor b, com essas dimensões aqui, né? Então, o A é m por n, o b é m. Para ser bem rigoroso, eu poderia colocar m por 1 aqui, né? Não faz diferença, n por 1 também para o vetor x, né? Mas ao fazer, então, todo esse processo aqui, então, o que eu busco, né? Eu busco encontrar qual é o vetor x, quem é o x, né? Esse é o meu objetivo, né? Que quando multiplicado por uma matriz A, vai fornecer o vetor B. Tá? Esse é o problema dado nesse formato aqui. Por que isso aqui é um sistema linear de equações, então? Se a gente for ver o elemento B1, né, desse vetor aqui, né? Então, lembrando que o B é um vetor, né? Então, B1 até o Bm, né? Esse elemento B1 aqui, ele é a mesma coisa do que eu pegar a linha 1 da matriz com todas as colunas. Então, esses dois pontos aqui significa que eu estou pegando todas as colunas. Vou anotar aqui que essa anotação vai aparecer bastante. Então, pegando a linha 1, todas as colunas, ou seja, lembra da matriz A lá, né? Estou pegando a linha 1, todas as colunas, e estou multiplicando pelo vetor x. Então, eu tenho o vetor x aqui, né? Multiplicando todos esses caras aqui por todos esses caras aqui. Quando eu faço essa multiplicação, né, ponto a ponto e somo, o que eu obtenho é um escalar, que é o B1. Se eu fizer isso para todas essas linhas da matriz A, né, repetindo essa multiplicação para todas as linhas, a linha 2 até a linha M da matriz A,
eu vou obter então o valor bm aqui, né, que seria o último valor ali, né, do vetor b. Então, se eu quiser saber quem é o vetor x, né, então esse aqui é uma parte do problema que me ajuda a chegar nessa resposta. Se eu for reescrever isso aqui em termos um pouquinho mais, abrir um pouco mais esse equacionamento, então o que eu estou pegando aqui, esse A1, dois pontos, eu estou abrindo ele aqui, ó, A1 vezes x1, A12 vezes x2, até A1n vezes xn igual a B1. E eu faço isso para todas essas m equações aqui, então o que eu obtenho no fim aqui é um sistema linear de equações, né? Se eu conhecer a matriz A e conhecer o vetor B, então eu posso, por meio desse sistema linear de equações, encontrar quanto que vale cada um desses x que estão aqui. Então, por isso que eu posso tanto escrever dessa maneira, que é a maneira usual aí de um sistema linear de equações, né? Ou escrever nessa forma compacta aqui na notação de álgebra linear, na notação vetorial. Esse formato ele é bem importante porque ele abre para nós aqui, ele vai ser a solução de muita coisa aqui dentro do contexto da disciplina, né? Em alguns casos a solução é direta, como eu estou colocando aqui, em outros ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas eu vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui nesse vídeo. Mas antes de eu continuar, é importante pôr um pouquinho mais algumas definições aqui que vão auxiliar a gente, né? A primeira delas é a matriz identidade. Então, o que é a matriz identidade? A matriz identidade é uma matriz, por exemplo, se ela tiver ordem n aqui, né? Ela vai ser uma matriz n por n, então n linhas por n colunas. Ela vale 1 na diagonal principal e vale 0 em todo o resto aqui da matriz. Então, ela só vale 1 na diagonal principal e 0 no restante. E ela tem uma propriedade interessante que para todo vetor x, né, uma dimensão Rn aqui igual da matriz, né, se eu multiplicar a matriz de identidade pelo vetor x, o que eu obtenho é exatamente o vetor x. Como se fosse a multiplicação por 1 ali, no caso escalar, né, onde eu obtenho o próprio valor que eu estou multiplicando pelo 1. Né. Só que nesse caso aqui, então, é a matriz de identidade que faria o papel desse escalar unitário. Né. A matriz de identidade ela tem uma propriedade legal. Quando combinada com a matriz inversa, ela vai ajudar a gente a resolver aquele sistema linear de equações. E o que é a matriz inversa? Né? A matriz inversa ela é uma matriz que quando, né, a notação dela é esse A-1 aqui, né? É o A-1 aqui da matriz inversa, né? A matriz inversa ela é aquela matriz que quando eu multiplico a inversa pela matriz mesmo, eu obtenho a matriz de identidade. Então, essa aqui é a definição mais simples aí, mais direta do que é a tal da matriz inversa, né? Então, se eu voltar lá para o nosso sistema linear de equações, ax igual a b, cujo nosso objetivo é encontrar o x, né? O que eu quero fazer é isolar o x, né? Vai ficar x igual a alguma coisa aqui. O que é essa alguma coisa? Então, para fazer isso, a primeira coisa a gente pré-multiplica pela inversa aqui, ó, dos dois lados da igualdade para manter a igualdade. Menos 1 aqui, a menos 1 aqui. Então, fica a menos 1 a inversa de a vezes x, igual a menos 1 vezes b. A menos 1 vezes A, a gente acabou de ver que é igual a identidade, né? Vem da definição da própria matriz inversa, então fica a matriz identidade vezes x igual a menos 1 vezes b. Identidade vezes x é o próprio vetor x, então eu consegui isolar o x aqui, né? E obtive a resposta que o x tem que ser a na menos 1 vezes b. Então, se eu quiser encontrar quem é o x, quem são os x que resolvem aquela equação ax igual a b, né? Eu tenho que fazer é inverter a matriz A e multiplicar pela matriz B. Não vou ficar falando aqui muito sobre métodos de inversão matricial e tal, né? Então você pode depois dar uma olhada ali, né? Até vou deixar aqui essa observação, né? Para você ver os métodos de inversão. Acho que isso aqui cabe mais lá na disciplina de álgebra linear, não é muito o nosso foco aqui, né? Então pegue o seu material de álgebra linear e dê uma olhada aqui. A gente vai ficar mais focado na característica da existência dessa inversa e outras implicações que isso tem. Acho que é mais importante a gente usar o nosso tempo para isso, e já que isso acho que é mais útil no contexto da disciplina do que métodos de resolução da matriz inversa. Né? Bom, lembrando que os pacotes de funções que a gente vai usar aqui todos disponibilizam de várias maneiras aí de determinar a inversa. Então não vou esquentar muito a cabeça com isso. Né? Isso aqui fica, digamos, como uma tarefa para você relembrar. Tá?
Então, como eu disse, eu acho que o nosso ponto mais importante aqui é verificar se a matriz A tem inversa ou não, né? Então eu vou ficar um tempo discutindo sobre isso aqui e nesse meio tempo eu vou aproveitar para falar sobre dependência linear e span, tá? Conceitos aqui que decorrem ou estão correlatos aqui a essa questão da inversa. Bom, então, primeiro ponto aqui, né? Para essa matriz A inversa aqui, né? A A-1 existir, né? O sistema linear de equações ele tem que ter exatamente uma única solução para os valores de B que a gente tiver em mãos. Tá? Então, esse aqui já é uma primeira condição importante, né? Para a nossa resolução. Veja, tem muita coisa aqui que eu não vou provar, tá? Só vou recapitular. Então, claro, ficar provando ou ficar discutindo isso aqui de uma maneira mais rigorosa matematicamente, cabe mais uma disciplina de álgebra linear. Eu estou pensando conceitos aqui e relembrando que eu acho que é importante. Né? É, o, o, a ressalva aqui, na verdade, é a seguinte, né? Que é possível que o sistema linear de equações tenha ou nenhuma solução, não pode ser que ele não tenha solução, né? Não existe um x que, quando multiplicado pela matriz A, retorne o vetor B, né? Ou ele pode ter infinitas soluções. E pode existir infinitos valores de x que fazem com que aquele produto AX seja igual a B. Né? Então isso aqui já começa a abrir um pouco mais a nossa discussão. Então vamos lá. Para a gente conseguir analisar quantas soluções de fato a gente tem, eu vou fazer uso aqui, né, de um conceito que vai, no fim das contas, resultar já na definição de span, né, que é o seguinte. Para identificar, então, quantas soluções a equação AX igual a B tem, a gente pode olhar para essa matriz A de uma outra maneira. Pode olhar para as colunas dessa matriz A. Então, vamos imaginar que a gente tem uma matriz A aqui, né? A gente vai separar e vai olhar, digamos, as colunas dessa matriz A. Tá? Essas colunas dessa matriz A, a gente pode imaginar elas como sendo diferentes direções que a gente pode seguir. Direções que a gente pode seguir. Viajando, né, tendo uma trajetória que inicia na origem lá, né, no ponto 0, 0, 0, pensando num espaço 3D, né, e determinar quantas maneiras a gente pode chegar no vetor B, na posição dada pelo vetor B. Sendo que os índices xi aqui, né, índices x, vetor aqui, eles vão dizer para a gente quanto que a gente tem que se deslocar na direção de cada coluna I. O que significa isso? Aqui parece meio confuso, mas deixa eu abrir o equacionamento e tentar desenhar aqui para ficar mais claro. Se a gente abrir de novo o produto AX igual a B, né? Então a gente tem A11x1, A12x2, A1n, xn, né? Então se a gente for olhar aqui as colunas da matriz A, né? Então eu tenho uma coluna aqui, ó. Tem outra coluna aqui. E assim sucessivamente, né? Vamos olhar só para essas duas que fica mais fácil. Então eu tenho uma coluna que diz o seguinte, ó, se eu pegar os elementos dessa coluna A11, A21 até a AM1 e multiplicar por x1, tá? Eu vou obter então aqui o quanto que eu tenho que andar nessa direção dada por essa coluna aqui, né? O quanto é o x1, né? E a direção é dada por esse vetor aqui, da vetor coluna da matriz A, né? Depois, quanto que eu tenho que andar em x2, nessa outra direção, até quanto que eu tenho que andar nessa direção, nessa enésima direção aqui, né? Em relação a essa quantidade xn aqui, para que eu atinja exatamente a posição B. Imagine que a gente está num espaço 3D aqui, para simplificar, né? Partindo da origem, então essa aqui é a restrição, né? Então, é como se eu tivesse que andar, por exemplo, por aqui que está o vetor B, né? Tivesse que andar uma quantidade para cá, x1 para cá, nessa direção, x2 para cá, nessa direção, um vetorzinho aqui, x2 para cá, nessa direção, e depois mais essa outra direção aqui, dada pelo x3, por exemplo, né? Para chegar até o B. Então, essa direção que eu estou desenhando aqui
ela está relacionada com essa coluna da matriz A. E essa quantidade que eu tenho que andar nessa direção aqui está relacionada ao x1. Essa direção que está aqui está relacionada com essa coluna da matriz A. E a quantidade que eu tenho que andar está relacionada com o x2. Tá? E assim sucessivamente, né? E de tal maneira que quando eu andar toda essa quantidade aqui, supondo que existe uma única solução, né? Um único caminho, né? Que nos leva da origem até o B, né? Ou seja, existe uma única solução para o sistema linear de equações. Então, eu consigo, caminhando nessas várias direções, então, direções dadas pelas colunas, nessa quantidade dada pelos vetores x, né? Eu consigo chegar na solução B. Estou tentando inverter um pouco assim a forma que você vai enxergar para isso daqui, porque vai ser importante para a definição do span, tá? Pode pensar assim, tá dando toda uma volta para dizer a mesma coisa. Sim, mas é uma interpretação geométrica que é importante para entender o que a gente vai discutir na sequência. Se eu fosse compactar essa notação, então, né? Se eu fosse tentar reescrever ela de uma certa maneira aqui, né? Então, eu poderia escrever cada um desses caras aqui, ó, esses produtos aqui, né, como um vetor específico, né? Então, esse aqui é um vetor, esse aqui é um outro vetor, até esse outro cara aqui que é um outro vetor, de tal maneira que quando eu some todos esses vetores, eu obtenho o B. Então, o que eu fiz foi escrever exatamente isso do ponto de vista matemático, né? Escrever o AX em termos dessa soma das várias matrizes coluna aqui, né? Das I matrizes coluna da matriz A que estão sendo ponderadas pelo XI. Tá? Então, se eu somar para todas as I colunas que eu tenho, né? Essa formulação aqui, então, que eu obtenho no fim das contas é o vetor B. X igual a B aqui, né? Então, é só uma outra forma de enxergar isso daqui, né? Então, até fica como exercício você olhar para essa formulação que está aqui, né? Ver se você consegue enxergar que ela é equivalente, né? A essa outra forma que eu escrevi aqui o equacionamento. Lembre que essa notação do dois pontos significa que eu estou pegando todas as linhas da matriz A, coluna 1. Eu estou pegando todas essas linhas aqui para a primeira coluna, todas essas linhas aqui para a segunda. Para a coluna I, né? Genérica aqui, né? É quando eu somo todas elas, de fato, então, que eu obtenho é o vetor B. Por que essa notação é importante? Por que reescrever dessa maneira e enxergar através desses vetores coluna aqui é importante? Porque isso traz para nós aqui a definição de combinação linear. Então, o que é uma combinação linear? Então, combinação linear é quando eu tenho um somatório de escalares aqui, né? O CI é um escalar, que pondera um conjunto de vetores aqui indexados também pelo índice I. Então, eu tenho um conjunto de vetores que vai do V1 até o Vn, né? Isso aqui é um conjunto, né? E quando eu pego cada um desses caras e pondero, então, por esse valor real aqui, então, o que eu tenho é o que a gente chama de combinação linear. Então, esse formato aqui é uma combinação linear. Né? Então, eu posso enxergar que o vetor B ele está sendo dado por meio de uma combinação linear da matriz A ponderada pelos valores de x e i aqui. Só para ficar de acordo, então, com o formalismo da álgebra linear, né? E aí sim eu posso trazer então a definição de um span, né? Então, um span de um conjunto de vetores, tá? Vou deixar o termo em inglês porque acho que ele faz mais sentido aí nossas aulas, tá? Então, o span de um conjunto de vetores, ele é um conjunto, né? Então, o span ele é um conjunto, é importante ter em mente, né? De todos os pontos obtidos pela transformação linear dos vetores originais. Então, essa é a definição global de um span, né? E determinar, então, se AX igual a B tem solução, se resume a testar se o B está no span das colunas geradas por A. Esse conjunto de vetores que formam as colunas de A, né, da matriz A. Então, se o B tiver no span gerado pelas colunas da matriz A, esse é um indício para nós de que o sistema de equações AX igual a B tem solução. Esse span das colunas de A, né,
Ele é conhecido, então, como espaço-coluna, né? Ou o range da matriz A. Então, essa frase aqui, ela é chave na compreensão da coisa como um todo, tá? Então, determinar se esse cara tem solução significa o seguinte: eu vou verificar se o vetor B faz parte do span de colunas da matriz A. Ou seja, se ele está de acordo, né, com esse formato aqui que eu tô supondo, né? Que eu estou impondo aqui por meio da combinação linear. Veja que é exatamente isso que a gente falou aqui, né? Exatamente essa mesma equação que a gente montou aqui, né? Só agora escrevendo ela de acordo com a definição que eu acabei de colocar aqui, a definição do span. Continuando um pouco mais nessa definição aqui, né? Então, copiando de novo aqui os índices aqui, né? Para ficar mais fácil da gente analisar, né? E colocando a análise agora de uma forma um pouquinho diferente, né? Para a gente saber se o sistema AX igual a B tem uma solução para todos os valores de B, né? Sendo que o B pertence então a esse Rm aqui, né? Então a gente precisa, né? É necessário, né? Que o espaço coluna de A também seja Rm. Ou seja, a grosso modo, né? Significa dizer que eu preciso que a matriz A tenha pelo menos m colunas. Então, se eu olhar para a matriz A aqui, ela tem m linhas e n colunas. Então, eu preciso que esse n aqui, ó, seja maior ou igual, né, a m, que é o número de linhas, né? Então, eu preciso que eu tenha no mínimo essas m colunas aí também. Ou seja, esse cara aqui tem que ser maior ou igual a m. Essa é a restrição. Estou pulando um pouco aqui, né? Mas a origem disso, então, é o que eu coloquei aqui acima, né? E o espaço coluna de A também tem que ser Rm, né? Essa aqui é a restrição. Você pode, de novo, como exercício, checar isso olhando para tudo isso que eu acabei de falar aqui, né? Então, é importante você se convencer, mas eu estou indo um pouquinho mais rápido porque a gente conseguir fechar isso aqui dentro desse vídeo, né? Bom, então, essa condição aqui é uma condição... Bom, deixa eu colocar um exemplo do que isso significa, tá? Seria, digamos, não cumprir essa relação. Então, vamos supor que eu tenho uma matriz A, que é 3 por 2. Então, vou colocar essa matriz A aqui, né? Seria A11, A12, A21, A31 e A32. Essa aqui é a matriz A3 por 2, tá? Esse cara aqui, ele vai ser multiplicado, então, por um vetor x, que vai ser x1 e x2. Lembre que se esse cara aqui é 3 por 2, esse cara aqui vai ser fatalmente 2 por 1, para que o B seja B1, B2, B3, 3 por 1, né? Beleza. Então, isso aqui diz pra gente que essa matriz 3 por 2 vezes 2 por 1 vai dar 3 por 1, beleza? E o que eu estou falando é o seguinte, ó. Se a gente for ver aqui em termos de multiplicação, né? O que eu vou ter ali naquela multiplicação em termos do espaço coluna da matriz A, né? Eu vou ter A11, A21, A31 vezes x1. Então, eu vou ter A11, A21, A31, tudo isso daqui vezes x1, né? x1, x1. Mais A12, A22, A32 vezes x2. Então, isso aqui é o que eu tenho, né? Para montar o meu vetor B, né? Então, eu consigo andar uma quantidade de x1 nessa direção e eu consigo andar uma quantidade de x2 nessa outra direção aqui.
Então eu consigo, na verdade, nesse meu esquema aqui, me mover somente num plano, né? Porque eu só tenho duas direções aqui, né? Então se eu estou no espaço 3D, que é o espaço das soluções dado por B, né? O B tem três dimensões, então o B está aqui, né? Isso significa que o B precisa estar no mesmo plano dado por esse deslocamento x1 e x2 para eu poder chegar nele. Tem que estar nesse mesmo plano aqui, né? Para que eu consiga, andando x1 e x2, né? Saindo da origem aqui, né? Estou ficando um pouquinho deslocado, mas pense que a origem está aqui, né? Ele tem que passar por esse plano aqui dado por x1 e x2 para que eu consiga chegar no B. Né? Em resumo, assim, o B ele é tridimensional e eu consigo andar só em duas dimensões com esse meu span aqui, né? Com esse meu espaço gerado pelas colunas da matriz A. Então eu fico amarrado nessa situação aqui, né? Posso ter a solução, mas ela não é garantida, né? Não existe uma solução para todos os possíveis valores que B pode assumir, né? Essa aqui é a restrição e é isso que basicamente eu falei aqui, né? Então, para evitar que isso aconteça, né, eu tenho que forçar que o espaço coluna de A seja Rm, né? Ou, a grosso modo, preciso ter pelo menos o número de colunas de A igual à dimensão do vetor B. Essa aqui é a conclusão dessa história como um todo. Né? Forçando vocês já a pensarem de uma maneira um pouco diferente aqui, um pouco menos usual, né? Mas é que é interessante isso aqui e essa forma de pensar vai ser útil para nós, tá? Bom, tendo essa restrição do n ser maior ou igual a m, né? Então o número de colunas da matriz A tem que ser igual à dimensão do vetor B. Ela é uma condição necessária, né, para a gente encontrar a solução, mas ela não é uma condição suficiente. Tá? Porque ainda assim eu posso ter colunas redundantes na matriz A. O que significa? Né? Significa que eventualmente eu possa ter, imagine um cenário de uma matriz 2x2 aqui, né? Uma matriz A 2x2, mas que as colunas são idênticas, né? Então eu tenho a coluna, uma matriz 2x2 aqui, eu tenho uma coluna que é exatamente igual à outra. Então eu não tenho, na verdade, diferentes direções para caminhar. Eu tenho só uma direção para caminhar, né? Então se o B tem duas dimensões, na verdade eu fico restrito de novo ali, a minha solução tem que passar pela aquele ponto onde o B está. Né? Então não é genérico para todas as posições que o B pode ocupar no espaço. Tá? Então se essas colunas forem idênticas, então na verdade não me adianta, né? Então não é só o número de colunas ser igual ali à dimensão do B. Eu também preciso que essas colunas tenham o que a gente chama de independência linear. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma redundância, seja colunas iguais ou seja uma combinação linear, né, uma coluna seja combinação linear das outras, eu tenho o que eu chamo de dependência linear. Então, se eu tiver dependência linear, na verdade eu perco uma direção que eu posso percorrer para chegar na solução. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho que forçar é a independência linear, né? Ou seja, tem colunas independentes que garantem direções diferentes para chegar na solução, para chegar no ponto B, independente de onde o ponto B esteja no espaço. Né? Então, esse tipo de raciocínio que eu acho que é legal você pensar e compreender em termos do que é dependência ou independência linear. Né? É... Então, para a gente ter a solução ali, né, para poder encontrar a solução do vetor B, a minha matriz A tem que ter m colunas, essas m colunas precisam ser independentes. Essa é a restrição ali, né, para a gente adicionar aí, né, para a gente poder encontrar essa solução. Então essa solução ela é necessária e suficiente, né, para ter uma solução para qualquer valor de B no espaço, como eu acabei de dizer. Esse é um bom momento para você pausar o vídeo e eventualmente rever se você ficou com dúvida no que eu falei, porque essa forma de pensar não é a forma usual que se ensina em álgebra linear, então eu sei que ela pode causar dúvidas, né? Mas eu acho que esse raciocínio de quais os caminhos que você tem que percorrer para sair da origem e chegar em B, sendo que as direções são as colunas de A e a quantidade que você caminha é dado pelo vetor x, eu acho que é uma boa forma de você enxergar, então, bem o que significa dependência linear, tá? Ou a independência linear. Tá.
Aí voltando para a discussão da inversa, né? Então a gente falou, até agora estava falando de ter a solução, né? Ou seja, resolver a x igual a b. Mas e a inversa, né? Então, para uma matriz ter inversa, né? A gente precisa garantir que o ax igual a b ali, né? Poder inverter a matriz A para obter a solução, tem que ter no máximo uma única solução para cada valor de b. Então a solução tem que ser única, né? Então, para que isso ocorra, né, a gente impõe então que a matriz seja quadrada ali, né, o número de linhas é igual ao número de colunas, né, e que todas as colunas sejam linearmente independentes. Feito isso, então a gente consegue garantir que a matriz também tem inverso e consegue daí de fato resolver o problema. Uma matriz quadrada linearmente independente, ou seja, que tenha colunas que são linearmente independentes, ela é chamada de matriz singular. Se uma matriz A ela for não quadrada ou eventualmente for singular, ainda é possível obter uma resposta, uma possível solução para o AX igual a B, né? E mais para frente eu vou explicar como, tá? Mas por enquanto preciso apresentar outras definições primeiro. Entre essas outras definições é a definição de norma, tá? Ou a norma LP aqui, né? Então o que é uma norma LP? A gente vai usar essa notação aqui, né? Com essas barras para determinar uma norma, como está aqui, de um vetor, por exemplo, né? E esse índice P aqui que está relacionado com a expressão, a fórmula, né? Para essa norma LP, né? Então, o que ela diz? Ela vai ser um somatório para todos os i's, todos os índices i do vetor, né? Um módulo desse cara aqui elevado a P e tudo isso aqui elevado a 1 sobre P. E esse P tem a restrição que ele tem que ser um número real e sempre maior ou igual a 1 para isso aqui ser uma norma. Por quê? Porque para que uma função qualquer seja uma norma, ela precisa satisfazer esses 3 pontos aqui. Então, a norma, ou a função, né, quando aplicada ao vetor x, se isso aqui retornar zero, só é possível quando o x é exatamente o vetor nulo. Se isso aqui não for respeitado, então a função não é uma norma. Além disso, ela precisa respeitar essa inigualdade aqui, essa inequação, né? Que a norma, ou a função aplicada a x mais y, ela tem que ser menor ou igual à norma de x mais a norma de y. E para todo valor alfa real aqui, né? A norma de alfa vezes um vetor x é igual ao módulo de alfa vezes a norma de x, a função de x. Então, se ela respeitar esses três pontos aqui, né? E essa função ela respeita, né? Não vou provar aqui, óbvio, né? De novo, não é o momento. Se você quiser, você pode checar por conta própria, né? Ou revelar nos seus livros de álgebra linear, mas essa função aqui, então, essa expressão aqui, né? Ela respeita isso daqui. Então, de fato, ela é uma norma. Algumas normas importantes que vão aparecer bastante. A norma L2, que é quando P é igual a 2, né? Então, quando esse P aqui é igual a 2, a gente tem a norma chamada L2, ou a chamada norma euclidiana, né? E às vezes a gente nem coloca o P igual a 2, deixa sem nada aqui, porque é meio que o padrão, né? Então, quando eu substituo o P por 2 aqui, então eu tenho módulo ao quadrado. Então, se eu estou levando ao quadrado, na verdade eu nem preciso do módulo, né? Então, o que eu tenho é o somatório de I, xi elevado ao quadrado, 1 sobre p, na verdade, é a raiz, então eu tenho uma raiz quadrada de tudo isso daqui. Isso aqui é a tal da norma euclidiana, né? Que também dá origem à distância euclidiana, quando na verdade eu estou falando da subtração de dois vetores ali dentro daquele argumento da norma, tá? E claro, né, a norma euclidiana ali, né, a norma L2, ela também é dada pelo produto interno, né, x transposto x, equivalente, tá? Beleza. Outra norma importante é a norma L1, né, que é uma medida chamada de medida de esparsidade, ou quando eu conto quantos valores são diferentes de zero, né, ou quantos valores nulos eu tenho em um vetor, né? E ela é dada basicamente pela soma dos valores absolutos ali de todas as posições do vetor, norma L1. A norma max norm, né, um índice infinito ali, é só pegar o valor máximo em módulo daquele vetor, levando em conta todos os valores i, né, daquele vetor ali. A norma de Frobenius aqui, né, que é a raiz do somatório de todos os índices de uma matriz aqui elevado ao quadrado, né?
E, dadas essas normas, eu posso voltar e definir o produto interno em termos de norma, né? Então, o produto interno ele é dado pela norma do vetor x, norma L2, vezes a norma L2 do vetor y, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como eu disse antes, né, vamos supor que eu tenho um vetor de norma unitária, x e y aqui, né? Só para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo, né? Então, eu tenho x aqui, tenho y aqui, tenho o ângulo θ entre eles, né? Se a norma é unitária, então, na verdade, o produto interno que ele está medindo é o ângulo entre dois vetores. Se esse ângulo é 0 graus, o produto interno é 1, ou seja, esses vetores estão alinhados. A gente diz que eles são similares, né? Ou se o ângulo for 90 graus, o produto interno vai dar 0, né? Porque o cosseno de 90 é 0. E a gente diz que existe uma dissimilaridade entre esses vetores. Então, é por conta disso aqui que a gente pode usar o produto interno aí como uma medida de similaridade entre vetores, né? Bom, outras definições aqui, né? A matriz diagonal, né? Ah, ela aqui acho que é importante mais por uma questão a gente vai usar nas decomposições que a gente vai falar a seguir, tá? Matriz diagonal, então, ela é voltou aqui. Ela é dada, então, os elementos i e j dessa matriz são zero, exceto para na verdade, eles são nulos para toda vez que o i for diferente de j, exceto para quando o i e j são iguais, ou seja, exceto pela diagonal principal dessa matriz, né? Então, essa matriz ela tem um valor diferente de zero aqui na diagonal principal, né? E aqui tudo é zero, né? Mas aqui pode ser diferente de zero. Um caso particular da matriz diagonal é a matriz identidade, né? Onde os valores da diagonal principal são 1. Uma outra notação que existe bastante é quando eu monto uma matriz diagonal a partir de um vetor V, né? Então, na diagonal principal vão aparecer os valores ali desse vetor V, né? E se eu pegar essa matriz formada por essa diagonalização aqui do vetor V, né? Multiplicar por um vetor x é a mesma coisa do que o produto ponto a ponto, elemento wise ali, entre V e x. A inversa também dessa matriz diagonal, ela é basicamente eu pegar os valores do vetor V na diagonal e inverter eles ali, né? Então isso aqui também pode ser importante para simplificar algumas notações aí. Isso aqui vai aparecer às vezes muito rapidamente ou às vezes até um pouco escondido ali em algumas resoluções que a gente vai fazer, tá? Outra definição é a matriz simétrica. Então, a matriz simétrica é a matriz que a transposta é igual a ela mesma, né? Então, trocar linha por coluna, na verdade, não faz diferença, né? O vetor unitário é um vetor que tem uma norma L2 unitária, né? Então, quando calculo a norma desse vetor, a norma L2, eu obtenho o valor 1. Ortogonalidade entre dois vetores é quando o produto interno entre eles é zero, ou seja, se eu faço x transposto y é zero, então tenho dois vetores que são ortogonais, né? O ângulo entre eles é 90. E a ortogonalidade entre duas matrizes, né? É quando o A transposto vezes o A é igual ao A vezes A transposto e, consequentemente, isso aqui é igual à identidade. Eu obtenho isso daqui, então eu estou falando de uma matriz que é ortogonal. E quando uma matriz é ortogonal, a inversa é igual à transposta. Também é uma consequência interessante, isso simplifica bastante coisa, né? Se eu estiver trabalhando com matrizes ortogonais, né? Bom, falando um pouco então agora de outro conceito que é a decomposição em autovalores e autovetores, a eigendecomposition aí, né? Então, o que que é essa decomposição, né? O que está por trás dessas escolhas aqui, né? Então, inúmeros objetos matemáticos, principalmente matrizes, né? A gente vai falando de matriz principalmente, né? Eles podem ser melhores compreendidos ou a gente pode conseguir tirar informações mais claras, né, daquele objeto, né, se a gente conseguir quebrar ele nas suas partes constituintes, né, ou seja, nas suas partes mais básicas, né. Se a gente estivesse abrindo essa matriz e olhando ali o que constitui ela, né, ou encontrando algumas dessas propriedades aqui, né, que são universais ali, não dependem, por exemplo, de transformações que eventualmente estejam sendo feitas ou representações que estejam sendo feitas para aquele objeto. Né? Então a gente pode decompor as matrizes, né? Esses objetos nesses
as entidades mais básicas, né? Que normalmente não é trivial quando a gente representa ele simplesmente como um array, né, de elementos. Então, como eu disse, é uma forma de tentar abrir essa matriz e olhar mais profundamente quais são as engrenagens que caracterizam aquela matriz. Né? Então, a composição em autovalores e autovetores, eigendecomposition aí, né, é uma das formas de a gente fazer isso, né? E como que ela se define, né? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que um vetor V vai ser um autovetor da matriz A. Quando eu multiplicar a matriz A por esse vetor V, o que eu obtenho, na verdade, é o mesmo vetor V com uma mudança uma ponderação lambda aqui, né? Esse lambda, então, é conhecido como o autovalor. Então, o autovetor V ele vai ser um autovetor da matriz A se eu fizer essa multiplicação e obter, basicamente, aquele mesmo vetor V, uma pequena mudança aqui na ponderação. Mudança essa feita pelo que a gente chama de autovalor. Tentar enxergar isso aqui de uma maneira mais geométrica. Né? Então vamos supor que eu tenha uma matriz A, né? E eu estou olhando para dois vetores aqui, o V1 e o V2. Eu quero saber se esses caras aqui são autovetores da matriz A. Então, quando eu faço a multiplicação de A por V, então eu estou pegando todos esses vetores aqui, por enquanto estou olhando só o V1 e o V2, né? Multiplico V1 por A e V2 por A, e eu olho após essa multiplicação, então daqui para cá o que eu estou fazendo é multiplicar por A, né? Então multiplicar com uma matriz significa rotacionar, significa modificar aqueles vetores, né? Tentar rotacionar esse espaço, né? E se eu for olhar o que acontece com os vetores V2 e V1, né? Então eu deixei aqui ó, o V1 onde ele estava e deixei o V2 onde ele estava. O que eu obtive aqui para o V1 foi uma quantidade lambda 1 aqui, que eu não sei quanto que ela vale vezes o V1. Ele continua com a mesma orientação aqui, ó, só mudou o tamanho dele, né? E a mesma coisa vale para o V2, né? Então, esses dois caras aqui, V1 e V2, eles são autovetores da matriz A, porque quando eu multiplico eles por A, eu obtenho só uma quantidade vezes aquele vetor V1, uma quantidade vezes aquele vetor V2, ou seja, eles não mudaram a orientação deles no espaço. Outros vetores aqui, ó, por exemplo, esse cara que estava aqui, ó, contando, né, nesse sentido aqui, ele foi parar, sei lá, em algum lugar aqui assim, né? Ou seja, ele teve uma pequena rotação em relação ao que ele tinha no espaço original, né? Então, se ele sofreu uma rotação, eu não posso escrever ele dessa maneira aqui. Se eu não posso escrever ele dessa maneira aqui, então esse cara não é um autovetor na matriz A. Então, ao descobrir os autovetores da matriz A e, consequentemente, os seus autovalores, né, eu posso reescrever aquela matriz A num formato, digamos, das suas propriedades mais básicas, né, que são os seus autovetores e autovalores. E eles revelam muita coisa sobre essas matrizes, como a gente vai ver bastante aí ao longo da disciplina. Tá? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou escrever, eu posso reescrever a matriz A, né? Então, como um produto entre os seus autovetores e autovalores. E como que eu faço isso? Então eu monto uma matriz V dada por todos os autovetores, né? Que são linearmente independentes, né? Então esse é um outro ponto importante dos autovetores da matriz A, eles são linearmente independentes. Com todos os autovalores, né? Monto um vetor lambda aqui, né? E aí eu posso reescrever a matriz A como um produto da matriz V, que são os autovetores, uma matriz diagonal formada pelos autovalores vezes a inversa aqui dos autovetores. Então, essa identidade aqui que é bacana, né? Então, eu posso ou representar a matriz A no seu formato original ou por meio dos seus autovetores e autovalores. Depois a gente vai ver que os autovetores eles mostram propriedades muito importantes das matrizes ali, né? Quando a gente for falar de PCA, enfim, tem bastante coisa aqui que se revela a partir desses. E quando a gente olha para os autovetores, a gente consegue enxergar, e quando a gente olha diretamente para a matriz, a gente não consegue enxergar. Esse é o ponto importante. Bom, mais especificamente, então, toda matriz real simétrica, né? Ela pode ser decomposta em autovalores e autovetores, né? Isso vai resultar em autovalores e autovetores reais aí, né?
Então, isso aqui é um ponto importante, né? Então, por conta disso, eu consigo simplificar, né, essa notação aqui, não preciso calcular a inversa, né, por conta dessa simetria aqui, né? E aí ela vira esse Q vezes a matriz, continua sendo a matriz dos autovalores aqui, a matriz diagonal, vezes o Q transposto. E a matriz Q, então, é uma matriz ortogonal, composta pelos autovetores de A, né? E a matriz, essa matriz do meio aqui, então, é uma matriz dos autovalores, né? Então, é só uma outra forma de ver essa mesma equação aqui para um caso particular que aparece muito em reconhecimento de padrões, que é quando a matriz A ela é simétrica e real, né? Então, essa é uma outra forma de enxergar a decomposição em autovalores e autovetores. Por ser ortogonal, a matriz aqui Q, né? Aí a inversa é igual à transposta e simplifica um pouco a notação. A matriz, então, uma outra forma de verificar a singularidade da matriz, né? É quando ela é singular se e somente se qualquer um dos autovalores é zero, né? Então, isso é uma outra forma de enxergar a singularidade da matriz. Então, se os autovalores forem nulos ali, né? É uma matriz singular, né? Se existirem autovalores nulos, então essa matriz ela é singular. Uma matriz também ela pode ser chamada de positiva definida se os autovalores forem todos positivos. Vou falar bastante sobre isso na disciplina, principalmente lá nos kernels e tal, né? E quando os autovalores são maiores ou iguais a zero, então a gente diz que aquela matriz é positiva semidefinida, né? Aqui é autovalores maior que zero e aqui é autovalores maiores ou iguais a zero. Outra forma de enxergar a decomposição em autovalores e autovetores é por meio do uso da SVD, né? Singular Value Decomposition aí, né? Então é uma outra forma de decompor uma matriz, só que dessa vez, ao invés de serem autovalores e autovetores, são os chamados singular vectors e os singular values, né? Então seria uma maneira análoga aí de fazer a decomposição, né? Então, as propriedades que a gente descobre pela SVD são similares à decomposição em autovalores e autovetores, é abrir essa estrutura da matriz, né? Só que a SVD ela é mais genérica, né? Da maneira que, na verdade, toda matriz real possui uma decomposição SVD, né? Isso não é verdade para a decomposição em autovalores e autovetores. Tá? Então, por exemplo, se uma matriz for não quadrada, a decomposição em autovalores e autovetores ela não é definida, né? Ao passo que assim, a SVD é possível de fazer para matrizes que são retangulares, por exemplo. Né? Então, a SVD ela é dada da seguinte maneira. Eu vou decompor uma matriz A em três matrizes aqui, né? Matriz U, D e V, né? Então, a matriz U, ela é se a matriz A for M por N, né? Então, a matriz U, ela vai ser M por M. A matriz D, ela vai ser M por N. E a matriz V, ela é uma matriz N por N. O que é cada um desses caras aí? As matrizes U e V, elas são matrizes ortogonais, né? Enquanto que a matriz D é uma matriz diagonal. Tá? A matriz D não precisa necessariamente ser quadrada. Tá? É uma coisa que vai habilitar um monte de coisa mais para frente. Então, o que caracteriza essas matrizes? Então, por exemplo, os elementos da diagonal da matriz D são os valores singulares. Então, seria análogo aí aos autovalores, né, da matriz A. As colunas da matriz U são chamados vetores singulares à esquerda, enquanto que as colunas da matriz V são chamadas de valores singulares à direita. Esses dois caras combinados seria algo análogo aos autovetores. Tá? Então, o uso mais geral aí da SVD provavelmente seja o caso de cálculo de matrizes inversas para matrizes que são não quadradas, tá? Pelo menos aqui no contexto da nossa disciplina. Tem muito mais aplicação que isso, absurdamente muito mais, mas enfim, para nós aqui talvez esse vai ser o uso mais recorrente. Tá, então, nesse sentido que a gente, com base na SVD, que a gente define então a chamada pseudo-inversa, né? Ou a pseudo-inversa de Moore e Penrose. Tá?
Então, a inversão de matrizes ela não é definida para matrizes que não são quadradas, mas a gente aqui vai ter que fazer a inversão de matrizes que não são quadradas. Então, como que a gente faz esse processo? Então, a gente vai usar essa chamada pseudo-inversa, né? E essa pseudo-inversa de uma matriz A ela é definida da seguinte forma. É o A, sinalzinho de mais aqui, às vezes se usa uma cruz também, mas enfim. Ela vai ser dada por uma decomposição em três matrizes, uma matriz V, uma matriz D e uma matriz U. Né? Você já pode olhar a tal da similaridade com a SVD. Né? Então, estou montando uma matriz V, estou montando uma matriz D e uma matriz U para calcular essa pseudo-inversa aqui. E aí eu posso usar essa pseudo-inversa para resolver aquele sistema AX igual a B ou AX igual a Y nesse caso aqui. Né? Então, essa é uma solução possível. Tá? Quando a matriz A ela tem mais colunas do que linhas, então a resolução desse sistema linear, ou a solução da pseudo-inversa, ela fornece apenas uma das possíveis soluções. Então, quando a matriz A ela tem mais colunas do que linhas, ou seja, ela é uma matriz baixinha aqui e gorda, né, como o pessoal gosta de usar na nomenclatura, né, ela fornece uma das soluções possíveis. Quais são essas soluções? Ela fornece a solução de mínima norma euclidiana entre todas as posições, dentre todas as possíveis soluções, tá? Quando ela tem essa cara aqui. E ao passo que quando ela é alta e magra, né? Ou seja, ela tem várias linhas e poucas colunas, né? É possível que não se tenha nenhuma solução, tá? E nesse caso, então, o resultado da pseudo-inversa, né? Ela vai dar a solução de x, né, que é a mais próxima em termos de norma, de distância euclidiana aqui entre ax e y. Então, isso aqui é interessante você pensar, dependendo da cara da matriz que você tiver, o inverso vai te dar ou a solução de norma mínima ou a solução de mínima distância aqui entre ax e y. O operador de traço, então, ele é um operador de uma matriz, né, que é a soma da diagonal principal da matriz. A norma Frobenius de uma matriz pode ser escrita em termos do traço, né? Isso aqui pode compactar bastante a notação para a álgebra linear. E o traço de uma matriz transposta é igual ao traço da matriz sem transposição. Existem algumas igualdades aqui de comutação que valem para o traço que eu vou usar em alguns pontos, aí, em algumas deduções que vão simplificar algumas otimizações que a gente vai fazer na disciplina. Determinante, então, tô já quase terminando aqui essa lista de conceitos, tá? O determinante, então, de uma matriz quadrada, dado por essa expressão aqui, então, ele é uma função que mapeia as matrizes para valores escalares reais, né? Então, é um valor real que está associado àquela matriz, né? De novo, não vou ficar falando como que se calcula o determinante aqui, depois você vai lá e recapitula lá, né, as fórmulas de cálculo, né? O que fica como tarefa para você relembrar lá, né? Como que calcula o determinante de uma matriz, né? Estou só olhando a interpretação que é mais importante para nós aqui. Em termos de definição, o determinante ele é igual ao produto de todos os autovalores da matriz. É interessante a gente recapitular, né? O valor absoluto do determinante ele pode ser pensado como uma medida de quanto que a multiplicação por essa matriz ela contrai ou expande o espaço, né? Então, o que que isso significa, né? Se eu tiver um determinante zero, significa que eu estou contraindo completamente ao longo de uma dimensão, né? Fazendo com que eu perca, por exemplo, o volume, né? Dado pela transformação da matriz. Ou seja, eu compacto toda uma dimensão a ponto de perder essa dimensão e perder a característica volumétrica, eventualmente, de uma transformação. Tá? Então, a transformação que aquela matriz causa quando ela é multiplicada, né? Ela causa a contração do espaço. Ao passo que quando o determinante é 1, né? Então eu enxergo que eu posso preservar o volume, né? Acho interessante você pensar sobre isso, sobre esse aspecto, sobre o determinante, porque é algo pouco usual de se discutir
E eventualmente pode ser muito interessante para você ver o que aquela matriz está fazendo em termos de transformação com relação aos teus dados, por exemplo, né? Contraindo o espaço ou não, né? Determinante pode ser um indicativo sobre isso. Tá? Por último aqui, rapidamente, falar sobre cálculo matricial, né? Então, cálculo matricial é uma notação especial que a gente vai usar aqui para cálculo multivariável, né? Então, quando eu estiver falando de espaços que envolvam matrizes, vetores e tal, né? Principalmente derivadas parciais nesse contexto, né? Então, a gente vai aplicar aqui, né? Derivadas parciais de funções simples em relação a muitas variáveis, ou várias funções, vetores em relação a variáveis simples, escalares, vetores em relação a matrizes, matrizes em relação a matrizes, enfim, uma definição geral e mais abrangente de derivadas parciais. Né? Um exemplo clássico aqui é o gradiente. Né? O gradiente, então, ele é a derivada parcial de uma função f em relação a todas as parciais de todas as dimensões de um determinado vetor. Por exemplo, se eu tiver um vetor x de 3 dimensões, é a derivada parcial da função em relação a x1, x2 e x3. Né? O operador nabla aqui, na verdade, é o cara que faz essas operações de derivada parcial em relação a x1, x2 e x3. Então, o gradiente ele é um vetor que tem esse formato aqui. Vai falar mais sobre ele adiante na disciplina. Mas não é a única forma, né? Existem várias formas de derivadas parciais dentro de cálculo matricial aqui, que é a derivada de escalar por escalar, vetor por escalar, matriz por escalar, escalar por vetor, vetor por vetor, escalar por matriz. Então tudo isso aqui é possível fazer e existem várias identidades aqui já meio prontas para isso, tá? Por exemplo, eu posso fazer uma derivada de um vetor por escalar, que é pegar todas as posições do vetor e derivar em relação àquele escalar. Eu posso fazer escalar por vetor, que é, por exemplo, o gradiente que a gente acabou de falar. Eu posso fazer, por exemplo, vetor por vetor, né? Fica a combinação de todos os pares aí de derivadas parciais e monta uma matriz, né? Então isso aqui fornece para a gente aqui várias identidades, né? Eu vou pegar algumas aqui e passar rapidamente sobre elas, né? Não vou falar muito sobre o layout aqui, tá? Depois, quando você for olhar o material que eu vou indicar ali, você vai entender melhor. Isso aqui tem a ver com a foto da transposição ser ou não aplicada no numerador e denominador, mas isso aqui é um detalhe que acho que não é relevante para nós aqui agora. Mas o que eu quero dizer com isso? Ó? Por exemplo, se eu estiver derivando um vetor a em relação ao vetor x, e esse a não depende de x, então a derivada é o vetor nulo. Se eu estiver derivando um vetor x em relação àquele vetor x, então a derivada é a matriz identidade. A derivada de uma matriz A que não depende de x vezes o vetor x em relação a x é a própria matriz A. Depois você pode conferir a prova disso daqui, tá? Não vou ficar falando, né? A referência do final dessa aula vai mostrar bem ali onde você pode buscar, tá? Derivada de um x transposto vezes A sobre x, vai dar o A transposto. A derivada, então, aqui, ó, colocando agora quando A não é função de x, ou quando eu tenho uma outra variável aqui que é função de x, como que eu faço essas regrinhas? Então, são várias tabelas aqui, ó, de derivada que você pode ir aplicando essas regras, né? Ó, até a derivada de u vezes v, quando u e v são vetores e x é um vetor, u é função de x e v é função de x. U a v, né? Quando u depende de x, v depende de x e a não depende de x, né? Então, como que fica o formato da derivada aqui, né? E assim sucessivamente, né? Então, eu tenho vários templates aqui, ó, que basta você olhar qual que é o template que você quer derivar e aplicar aqui na fórmula, né? Na tabela para obter a resposta. Né? Então, por exemplo, a derivada de x transposto a x em relação a x, sendo que A é uma matriz simétrica, né? Que aparece bastante na matriz de covariância lá. Então, isso aqui vai dar 2x transposto vezes A. Né? Já pode pegar direto essa solução aqui, né? O que eu recomendo? Você dá uma boa olhada nesse link aqui do Wikipedia, né? Que traz bastante detalhes de provas e discussões aqui que eu acho que é importante você dar pelo menos uma olhada para saber do que se trata esse assunto e a gente vai usar ele bastante na disciplina. Vou usar ele mais nesse formato que eu falei, da tabela, né? Peguei lá o resultado da tabela, apliquei e pronto, né? Mas é importante você passar o olho ali, pelo menos, para saber o que isso significa, tá? Claro que também espero que você já tenha feito o cálculo multivariável aí, né? Então, provavelmente você já deve ter se deparado com essas definições antes. Bom, vou encerrar por aqui, vou deixar a parte de probabilidade
no próximo vídeo.